Vamos lá? Um passarinho me ensinou uma canção feliz, e quando solitário estou, mais triste do que triste sou, recordo que ele me ensinou uma canção feliz. Eu levo a vida cantando, ai lili, ai lo. Por isso sempre contente estou, o que passou, passou. O mundo gira depressa e nessas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz ai lili, ai lo, cantando a canção tão feliz que diz ai lili, ai lo. De novo, eu levo a vida cantando ai lili, ai lo. Por isso sempre contente estou, o que passou, passou. O mundo gira depressa e nessas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz ai lili, ai lo, cantando a canção tão feliz que diz ai lili, ai lo. Muito bem. Meus amigos, nós estamos já na hora de darmos início à nossa reunião e nós vamos convidar primeiramente a Durvalina para declamar um poema. Bom dia. Acende a tua luz de Euríclides Formiga. Faze brilhar a tua própria luz. Não importa que seja pequenina, a luz que acendes na escuridão, semelhante à singela lamparina. Ou que seja, quem sabe, humilde vela, que clareie na estrada tão somente os passos do andarilho já cansado, devagar por entre as sombras lentamente. Se não podes brilhar feito uma estrela, que irradia nos céus excelso lume, que seja sobre a terra, onde estiveres, ao menos o piscar de um vagalume. Acende a tua luz, ainda que seja anônima candeia, débil flama, a tremular no peito vacilante, na timidez da crença que proclama. Acende a tua luz, sem que te esqueças que nem mesmo o sol, na rota em que se esgueira, consegue iluminar ao mesmo tempo, de um hemisfério ao outro, a terra inteira. Meus amigos, nós estamos recebendo em nossa casa hoje o Marcel Mariano, que é da cidade de Salvador, da Bahia, um grande trabalhador da seara espírita, tem viajado por diversos lugares divulgando a nossa doutrina, e ele estará na manhã de hoje encarregado da mensagem para a nossa reflexão. Estamos recebendo amigos da cidade de Jales que estão trazendo e acompanhando o Marcel, e também o companheiro Aparecido da cidade de Auriflama. Ô Aparecido, faz favor um pouquinho. Ele só fica tirando foto da gente. Então vamos deixar ele aqui na nossa frente agora. Ó,
Ele faz um trabalho magnífico na Rede Amigo Espírita, divulgando a doutrina através das palestras, dos encontros. É um trabalho magnífico. Muita gente acompanha no Brasil todo o trabalho que esse jovem tem fazendo. Que visitam. Não, no site são 40 mil cadastrados e no Facebook 105 mil. É ele que trabalha e a mulher que sustenta ele. Tem alguém que sustenta ali. Já pensou? É um trabalho magnífico que ele tem feito. É uma alegria receber o nosso amigo também. Então nós... né? Pessoal, então nós vamos orar em conjunto e em seguida vamos ouvir o nosso amigo com a mensagem desta manhã. Senhor e Mestre Jesus, estamos mais uma vez reunidos à sombra dessas árvores, no propósito de recordar a sua mensagem, as suas palavras de vida eterna. Permita, Senhor, que nesta manhã possamos todos nós nos alimentarmos do pão da alma, do alimento espiritual que é bênção em nossas vidas. Permita, Senhor, que o nosso amigo, encarregado da mensagem desta manhã, seja amparado, assistido pelos benfeitores amigos que o acompanham na tarefa da divulgação do Evangelho. E que neste clima de paz, de alegria cristã, todos nós possamos nos confraternizarmos na mensagem de luz da Boa Nova, revivida pelo Espiritismo. É, pois, em Teu nome, Senhor, e sob a bênção da Sua paz, que nós damos início à nossa reunião. Sê conosco, Senhor. É com muita alegria que nós vamos ouvir o nosso amigo. Meus amigos, minhas amigas, a paz seja conosco. Renovamos a alegria e a emoção de regressar a Votuporanga, estarmos com o nosso Paulo, nosso Divaldinho, de ternas recordações quando nos encontramos por primeira vez em Campinas, sob os cuidados da nossa companheira Márcia, da casinha Joana de Ângeles. Ali travamos contato com a alma querida por primeira vez. E trazemos o abraço do Caminho da Redenção e conversarmos há pouco com o Divaldinho sobre a saúde de Divaldo. Tem corrido muita informação, pedi licença a ele nesses instantes iniciais, tem corrido muitas informações desencontradas sobre a saúde de nosso Divaldo Pereira Franco. Ele foi acometido no final de abril, início de maio, de uma pneumonia, quando estava em plena atividade espírita em Portugal. Levado ao médico, diagnosticou a pneumonia e Dr. Bezerra de Menezes Espíritos confirmou o diagnóstico do médico terrestre. Ele cancelou a programação em Portugal, voltou à Bahia, permaneceu em Salvador em tratamento na casa dele, dentro do complexo da mansão. Jamais esteve internado em qualquer hospital de Salvador. Uma semana depois de tratamento, convencido pela família Beira, da cidade de Amparo, aqui em São Paulo, ele veio ao Sírio-Libanês, esteve 8 dias aos cuidados de Dr. Calil, que realizou 32 exames com Divaldo. E os 32 exames apontaram normalidade absoluta de um homem de 88 anos de idade. Menos 2 coisas. 2 exames apontaram 2 problemas. O primeiro é estafa. O senhor está estafado de tanto viajar e eu recomendo 60 dias de repouso. E o outro problema, que é irreversível, segundo o Dr. Calil, é 88 anos de idade. Aí o Dr. Calil disse, esse eu não tenho jeito. Só na próxima reencarnação. Então, estafa com 88 anos de idade, o senhor pare por 60 dias
e fique na mansão em Salvador apenas em repouso, boa alimentação e nenhuma atividade externa. Ele cancelou a programação de maio, cancelou a programação de junho e cancelou os primeiros 15 dias de julho. Está tudo cancelado, os próximos 75 dias, apenas para ele repousar lá na mansão. Ele está indo a todas as atividades da mansão, palestras, mediúnicas, mas não tem viajado para mais lugar nenhum, nem vai até os primeiros 15 dias do mês que vem, daqui a um mês. Então, na última terça-feira, ele agradeceu publicamente os mais de 450 e-mails que ele recebeu, entre os quais há alguns desencontrados. Um deles dizia: Seu Divaldo, o senhor já tem 88 anos de idade. Sei que o senhor está com pneumonia. Pode desencarnar em paz. É o povo pedindo para ele morrer. E ele disse publicamente lá: não morro. Para contrariar, eu não morro. Vou me recuperar e vou continuar fazendo palestra. E o outro disse: fiquei sabendo que o senhor está internado no Hospital São Rafael, em Salvador, fazendo hemodiálise. Aí Divaldo disse: além de pneumonia, agora me deram disfunção renal. Quer dizer, o povo quer me matar mesmo. Ele disse isso publicamente lá na doutrinária, eu estava ao lado dele. Ele brinca para ser como se corre tanta informação desencontrada. Ele já venceu a pneumonia, não tem mais, e está apenas se fortalecendo. Que a mim, ele se queixou de fraqueza. Marcelo, tu já não rendo mais com o ritmo que rendia antes. Uma manhã inteira psicografando, uma tarde inteira digitando, mas chega um momento que eu sinto cansaço e aí tenho que parar. Eu digo: Edivaldo, 88, mais um pós-pneumonia, tudo isso pesa e agora você vai ter que reduzir um pouco a marcha em nome da preservação desse vaso físico que ele tem sustentado por 8 décadas, quase 9 décadas. Então, é essa a situação dele. Qualquer outro comentário, visitem o site da Mansão do Caminho, onde tem uma nota por ele colocada, por ele redigida, justamente para diminuir com esse excesso de boatos e de informações desencontradas a respeito dele. A proposta da manhã é absolutamente fascinante e é evocativa de um primeiro encontro que tivemos em Campinas quando conhecemos o nobre amigo. Nos propuseram: ó morte, onde está a tua vitória, onde está o teu aguilhão? Que é um cântico de Saulo ou de Paulo de Tarso, anotado numa epístola endereçada aos Coríntios. E voltamos à memória aqueles dias inolvidáveis em que o doutor da lei, após viver a sua experiência luminosa, segundo a afirmativa de Rudolf Otto, o notável psicólogo alemão, no início do século XX, quando escreveu uma obra analisando as problemáticas psicológicas da criatura humana, Rudolf Otto estabeleceu também que há momentos que vivemos em nossas vidas de transcendência. É quando um fato, um acontecimento, uma experiência nos marca em definitivo, criando um divisor de águas em nossas existências. Dali em diante, passamos a ser uma criatura com um novo pensamento, uma nova conduta, ou adotamos um novo paradigma. Rememorando 2000 anos, encontramos um homem obstinado em defender Moisés. E tão intransigente se mostrou nesta defesa do pensamento da raça, que não tergiversou em adquirir cartas que lhe davam prerrogativas especiais de perseguir, interrogar e matar, se necessário fosse, aqueles que se contrapunham ao pensamento mosaico. De posse dessas cartas, ao lado de 3 companheiros, Jonas, Jacobo e Demétrios, aquele doutor intransigente, matador e também carrasco de outros que haviam se colocado ao lado do pensamento de Jesus, então nascente, ele se dirigiu para Damasco, capital da Síria, para buscar um velho pregador do Evangelho e calar-lhe a voz para sempre, o velho Ananias. O que ele não sabia é que no caminho de Damasco, a aproximadamente 36 quilômetros da cidade,
ele viveria uma experiência luminosa. Ao pleno sol do meio-dia, Jesus não aguardou a noite, nem um momento mais cálido, preferiu a plena iridescência do sol, desceu sobre aquele homem como uma forma de um sol espiritual e ofuscou-lhe a visão, apagando-lhe a claridade dos olhos por 72 horas. Naturalmente, que uma experiência daquela o marcaria para sempre. E entre os dois estabeleceu um diálogo de coração a coração. Que queres que eu faça? Entra na cidade, te será dito que deves fazer. Saulo, Saulo, por que me persegues? É uma pergunta que até hoje está engasgada na garganta de muita gente. Ele adentra a cidade e durante 3 dias permanece em profunda viagem para o interior de si mesmo, para auscultar o país da alma. E foi importante ele cegar-se para fora para enxergar o que estava por dentro. E em 3 dias ele se permite fazer uma ampla revisão de seus próprios valores e chega à conclusão de que estava perdendo tempo, estava empregando equivocadamente sua energia na perseguição aos que pensavam diferente dele. E justamente 3 dias depois, quando ele já não se julgava desesperançado de recuperar a visão, a ovelha perseguida vai ao encontro do perseguidor. É Ananias que, avisado por Jesus em sonho, adentra-se à estalagem, busca-o no quarto e vem proclamar a ele que traz a sua alforria, da cegueira para a vidência outra vez. Aplicando-lhe a bioenergia ou passe, Ananias faz com que pesadas escamas, conforme a narrativa de Atos dos Apóstolos, caiam-lhe das pupilas que estavam aparentemente mortas, e o doutor Saulo, doutor da lei do Sinédrio de Jerusalém, um dos verbos mais flamívoros de toda a pregação da raça judaica, recobra a capacidade de enxergar a policromia da vida. É um homem agora profundamente modificado. Entende que a mensagem de Jesus é a mensagem nova. É o Messias prometido pelas vozes proféticas do passado. Ele é agora uma esponja seca, profundamente sedenta de beber aquela água da fonte viva. Ele então bebe os rascunhos que Ananias possuía, que já eram cópia dos primeiros textos de Mateus, o apóstolo Levi, e ele faz novas cópias para ele, para beber a fonte daquele homem que só tinha 1 ano de crucificado. Estamos no ano 34 e Jesus tinha sido crucificado 1 ano antes. Ele já está bebendo naquelas fontes e absorvendo aquele conhecimento. Dali ele permanece um pouco mais em Damasco, mas enquanto ele esteve cego, ele viveu uma experiência que também o marcou. Porque ele não foi direto para aquela estalagem, após vir com os cavalos, com 2 companheiros, aliás, um só, porque 2 retornaram a Jerusalém levando as péssimas notícias de que o doutor da lei tinha ficado cego e manifestava um encontro suposto com aquele Cristo que ele perseguia. Cego ao lado de apenas um servidor que ficou com ele por misericórdia e também por dinheiro, ele é levado ao encontro com Sadoc, um grande pregador da sinagoga de Damasco. Sadoc o acolhe, vê a dificuldade em que o amigo Saulo está, mas prefere não expô-lo a outros amigos. Mas mesmo assim Saulo, depois de recuperado, vai visitar novamente a sinagoga. Agora enxerga. E ao chegar ali, o companheiro dá-se conta, Sadoc, de que Saulo recuperou a visão, não se sabe por qual sortilégio, mas está enxergando. E ele pede a palavra. Mas Sadoc percebe que Saulo, agora modificado interiormente, pregando a mensagem de Jesus, vai causar um imenso impacto na sinagoga de Damasco. E tamanho é o impacto que inicialmente as pessoas tomam ele como ébrio, como louco, ou então fazendo um jogo de oratória para causar maior impacto. E Saulo não.
proclama Jesus dentro de uma sinagoga e causa um verdadeiro tsunami naqueles corações que estavam cristalizados na mensagem de Moisés. Praticamente é expulso. O sumo sacerdote, em prevendo que ia haver uma luta, um pugilato, talvez a morte de um correligionário, prefere pedir a todos que se asserenem, ora e proclama que Saulo, a partir daquele momento, é um galho seco, cheio de espinhos. Até então, era uma árvore frondosa no jardim do judaísmo. O caso se encerra de maneira melancólica. Saulo dali sai da cidade e vai procurar Gamaliel, que já está convertido. O seu velho mestre judeu havia bebido na fonte de Jesus e com a sua sabedoria, com a sua experiência, com os anos de vida, ele também se converteu ao cristianismo, mas sem maior alarde. Intimamente, Gamaliel já era cristão. Externamente, permanecia um sumo sacerdote do judaísmo. Preferiu não abrir área de atrito, o que significa uma grande sabedoria na vida. Quantos de nós adotamos o espiritismo e quando chegamos no seio das nossas famílias, de onde somos oriundos, pai e mãe, no seio da família que formamos, marido, mulher e filhos, e proclamamos a nova crença, recebemos anátema, recebemos pedradas, xistes, ditérios, zombarias, ridículos. Passamos a ser vistos de maneira diferente dentro do próprio seio da família e pagamos esse preço. Na Bahia, José Petitinga, o patrono da Federação Espírito Estado da Bahia, pagou esse preço dentro da família. Manuel Filomeno de Miranda, de tantas obras escritas, companheiro inseparável de Petitinga, pagou isso dentro da família. Eurípedes Barçarnulfo foi expulso pelo pai, que o expulsou de casa. Ele foi morar numa pensão e dias depois a mãe foi e disse: olha, seu pai, Mojico, pede que você volte, mas volte sem essa fábrica de loucos. E Eurípides tem a audácia de pegar o livro dos Espíritos, entregar na mão de sua mãe, Dona Meca, Dona Maria, seu Hermógenes era o pai, Dona Meca, entregar e disse: olha, minha mãe, entrega esse livro a meu pai, peça a ele que ele leia, o livro dos Espíritos. Se ele encontrar nesse livro alguma coisa contrária à fé cristã e ao pensamento de Jesus, eu volto submisso a ele. E esse livro converteu o próprio pai. Dona Meca também se converteu, e ao longo do tempo os irmãos de Eurípides, mais de 15 irmãos, foram se convertendo, para que hoje, pelo livro Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno Batista de Miranda, a gente saiba que Eurípides mantém uma colônia espiritual, Nova Esperança, sob os céus de Sacramento. E na sua residência, que fica na periferia desta colônia, dedicada, curiosamente, a recolher espíritas falidos. Isso foi criado na década de 30. Quer dizer, já na década de 30 do século passado, haviam espíritas falindo, saindo da matéria e chegando ao mundo espiritual em condição precária. E Eurípides, apiedado destas almas que conheceram a mensagem e não a viveram, pediu a Jesus permissão para construir um hospital no mundo espiritual, cuja especificidade é acolher e tratar espíritas que conheciam a mensagem e não a viveram, desencarnando fracassados. Se na década de 30 ele já fez um hospital com aquela dimensão, imagino hoje que ele deve estar construindo um pavilhão por semana. O número dos que estão falindo está muito maior. Ele deve estar erguendo um pavilhão por semana para recolher os que vão desencarnando com muitos problemas de consciência, muita teoria, pouca vivência, muito consumo de livro, de páginas e de palestras e pouca prática no cotidiano. Não se incorpora o que se conhece ao viver, gerando uma cisão na individualidade, que entra em conflito, o ego predominando e o self em declínio. Portanto, Saulo experimentou isso também. E, consequentemente, Gamaliel viveu essa experiência.
E, portanto, ele se aconselhou com o velho mestre para depois dali descer para Jerusalém, ao quebrado. Como ele era um assalariado da sinagoga de Jerusalém, ia de encontro ao seu pensamento, deixou de ganhar os altos estipêndios financeiros que a sinagoga destinava aos seus oradores. Portanto, Saulo, que não sabia fazer uma outra coisa a não ser pregar na sinagoga, estava literalmente desempregado, sem dinheiro, num mundo extremamente áspero. Ele volta a Jerusalém para visitar a Casa do Caminho, aquela casa pobre situada a 8 quilômetros de Jerusalém, na estrada do porto de Jope. E ali vai visitar Simão Pedro. Mas até ali é recebido pela porta por Prócoro, um trabalhador que o acolhe, quando ele pergunta humildemente: Simão Pedro está? E ele vai avisar: tem um homem aí. E mandou avisar que era Saulo de Tarso. Toda a Casa do Caminho tremeu de medo. O perseguidor está na porta. Aquele que mata, que trucida, aquele que arranca as unhas, aquele que danifica as vidas, está aí na porta, é o carrasco. E Pedro, naquele momento, prudentemente, prefere não acolhê-lo. Diga a ele que eu estou muito ocupado e que o acolho amanhã. Ele vai embora, no dia seguinte ele volta e Pedro recebe, depois de meditar uma noite. Há um medo em todos os apóstolos de que ele viesse ali para uma devassa, para prender todos, levar para o sinédrio e matá-los. Mas é quando Pedro vê aquele homem barbudo, cansado, febril, doente, o acolhe, lhe ouve a narrativa do encontro luminoso com Jesus às portas de Damasco, e Pedro percebe claramente que Jesus havia alterado aquela vida. Era um vaso rachado, mas se Jesus escolheu aquele vaso rachado para colocar a sua divina essência, é porque Jesus via além das aparências. Quem era Pedro para desdenhar ou desconfiar da escolha do mestre? Acolhe o companheiro e, por incrível que pareça, Saulo faz um pedido. Eu gostaria, já que estou hóspede desta casa, de me hospedar no mesmo quarto de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, que ele havia mandado apedrejar em Jerusalém. E que morreu o bendizendo. Porque nas vascas da morte apedrejado, Estevão, o apóstolo Gesiel, dirá a ele, Saulo, e a sua irmã Abigail, que estava ali: Saulo é bom. Quando conhecer Jesus, o defenderá com o mesmo ardor com que defende Moisés. Era uma profecia. Você encontrar alguém que está sendo apedrejado, morto, dizendo para o próprio algoz que ele é bom, é um alto coturno espiritual. Somente almas de alto quilate, de alto calibre espiritual, têm condições de bendizer as mãos que o apedrejam. É como o sândalo que perfuma o machado que o fere. A árvore vai perfumando a ferramenta que o derruba, sem reclamar. Isso é de impressionar. Então ele dorme e Pedro ainda leva os objetos pessoais, muito modestas, anotações, de Estevão à cabeceira de Saulo, que durante 2 a 3 dias delira entre a vida e a morte na febre que o devora. Mas a sua juventude o recupera, ele se alimenta convenientemente, estava faminto, desnutrido, recupera a saúde porque Jesus tinha uma tarefa para ele. E plenamente recuperado, ele se inteira dos problemas da Casa do Caminho, que não é muito diferente das nossas casas. A ausência de trabalhadores qualificados. Se naquela época o problema era o cristianismo estava nascendo e a maioria dos trabalhadores era convertido do judaísmo, hoje o nosso movimento espírita, a maioria dos convertidos vem da Igreja Católica. Somos ex-católicos que abandonamos a madre igreja e migramos para a doutrina espírita. Poucos evangélicos abandonaram a cultura reformada, protestante, e migraram para a doutrina. A maioria são católicos, são ateus ou livre-pensadores. Não tinha nenhuma doutrina, conheceram o espiritismo e vieram. E muitos trazem o ranço das doutrinas de onde são oriundos. O que observamos em muitas casas pelo Brasil afora, pessoas ainda de branco,
determinadas reuniões, todas vão de branco, há quadros nas paredes ainda lembrando muito as tradições católicas, a própria construção interna do centro ainda lembra muito uma igreja, ainda há muitas práticas, linguajares tipo azar, sorte, Espírito Santo, né? Santo. Ainda se observa que era o ranço que nem sempre perdem. Raros saem de nada, de um patamar nenhum, para a doutrina espírita sem nenhum conteúdo teológico anterior. A maioria vem de uma base, eles vêm do candomblé, vem da matriz africana, e quando aporta ou desembarca no espiritismo, traz forte ranço, forte atavismo das doutrinas ancestrais. E gostaria ainda de que as mediúnicas, por exemplo, refletissem muito os conteúdos da Umbanda. Ainda não percebe a necessidade de estudo, de filosofar, de fazer os contrapontos entre as diversas escalas espirituais, de perceber que há níveis de gradação. O linguajar ainda traduz os Exus, os ebós, a presença dos orixás. Lentamente é que a pessoa vai migrando os estudos, como foi a experiência de Dona Ivone do Amaral Pereira, no Rio de Janeiro, em uma casa espírita muito conhecida, e que tem feito um trabalho de cura pelo Brasil há muitos anos. Quando ela esteve militando naquela casa, Dona Ivone, residente no Rio de Janeiro, ainda se tocavam tambores, se faziam trabalhos de batendo as mãos para ritmar as atividades, e Dona Ivone totalmente espírita. E ela vem contar de que militando naquela casa ali, ela nunca exigiu transformação de ninguém, porque eu só posso transformar a mim mesmo. Qualquer tentativa de modificar o outro é medida em trânsito para a inutilidade. Para o outro eu posso dar conselho, a pessoa segue se quiser. Eu posso dar canja de galinha, e o outro toma se quiser. Ninguém altera ninguém. Eu só posso alterar a mim mesmo. Ao outro dou indicação, o outro segue se quiser. Eu aponto a estrada, caminha quem tiver perna. Não posso caminhar pelo outro, nem meus neurônios funcionam na cabeça do outro. Só funcionam no meu. Então Dona Ivone não tentou alterar. E a postura dela foi tão nobre, que ela pediu apenas espaço para trabalhar como médium, que ela foi atuando, e quando tornou-se uma autoridade moral na casa, que todos recorriam a ela pedindo conselho, quando foram a ela, disse: bom, agora que vieram pedir, eu quero sugerir que a gente fosse tirando os tambores, que incomoda o ouvido de muita gente. Há pessoas que não estão acostumadas ao ritmo desses instrumentos de percussão. Se a gente pudesse diminuir, aí foram tirando os tambores. Depois foi tirando as palmas. Para que as palmas? Isso significa o quê? Qual o significado disso? Quando ninguém disse qual era o significado, então foram tirando. Ela foi kardecizando a instituição. Lógico que não ficou muito tempo, mas o tempo que ela ficou, ela já diminuiu, já introduziu o evangelho, os grupos de estudo. Ela, a casa não tinha nenhum grupo, e ela criou grupos de estudo para que os trabalhadores daquela instituição veneranda no Rio de Janeiro, de tantos serviços prestados à comunidade e ao Brasil, pudessem ir lentamente estudando a obra de Kardec. Portanto, ele ali naquela casa modesta, ele foi conhecendo que Pedro e os apóstolos tinham enorme dificuldade de manter a quantidade de pessoas miseráveis, pobres de Jerusalém, a escória de Jerusalém, que recorria àquela casa atrás de bilhas de azeite, de pão, de leite e de vasos de remédio. Então ele deu algumas sugestões a Pedro, que foram acatadas, e Pedro passou a contar com a amizade de alguns rabinos da cidade, rabinos do judaísmo, que não viam uma casa com bons olhos. A sua prática, a sua filosofia, a sua ideologia era diferente da de Moisés. Mas a casa assistia os miseráveis. E o que convence uma casa não é necessariamente a filosofia que ela tem, é o trabalho que ela realiza. Porque eu me valho de uma frase de Mahatma Gandhi, que já foi repetida por Sai Baba, o místico da Índia, quando estava vivo. As mãos que trabalham são mais santas e sagradas do que os lábios que oram. É preferível o trabalho de um mudo do que a inércia de um falador, de um pregador. Então, o que os rabinos do Sinédrio via dizer, aquela casa faz o que a gente não faz. Assiste os miseráveis, os leprosos, as viúvas, os órfãos de Jerusalém.
Então, mensalmente, o Sinédrio, ou determinadas autoridades do Sinédrio de Jerusalém, enviavam dinheiro para a Casa do Caminho. Paradoxal, né? É como se fosse uma igreja evangélica e disse assim, eu vou sustentar um centro espírita. A nossa filosofia é diferente, mas vocês fazem um trabalho tão notável que a gente vai mandar recursos para lá, como é o caso da Mansão do Caminho em Salvador. Qual é a maioria dos frequentadores da mansão? Evangélicos do Pau da Lima. Mas por quê? Porque o bairro é pobre, não é muito assistido pelo poder público e só tem aquela instituição ali. Então o evangélico torce o nariz para a doutrina espírita. Mas sem a Mansão do Caminho no Pau da Lima, ali ele não teria assistência médica, educativa, ele não teria creche, padaria. Então, no mês de dezembro, quando há uma reunião com os pais, a maioria é evangélico. 80% dos pais que têm filhos matriculados na nossa escola Jesus Cristo, que tem 3.050 alunos, são de evangélicos. E o filho estuda numa escola mantida por uma instituição espírita. Quase que poderíamos dizer, é Satanás pregando quaresma. Ou seja, ruim com ela, pior sem ela. Então eu gostaria de meu filho numa igreja, numa escola mantida por minha igreja evangélica. Mas minha igreja não tem uma escola. No bairro só tem a da Mansão do Caminho, cujas vagas são disputadas a ponto de eu já chegar às 5 horas da tarde de um dia, de terça-feira, e comecei a ver no portão da mansão as pessoas chegando, 5 da tarde, as pessoas chegando e jogando pedaços de espuma no chão. Quando eu fui entrando com o carro, perguntei ao vigia do porteiro, o que é isso aí? É o povo já chegando para fazer o pernoite e varar a noite dormindo na porta para pegar uma senha no dia seguinte para conseguir uma vaga para o filho estudar aqui. Então o povo dorme ali. E se chover, eles ficarão aqui, vão dormir debaixo da chuva. Passam a noite. Quando for 8 horas da manhã seguinte, da quarta-feira, a senha é distribuída para os pais conseguirem a vaga. Nem eu consegui uma vaga. Fui a Demetrios, o presidente, eles não têm mais vaga. O ano que vem, venha para você conseguir para a sobrinha de duas sobrinhas de um amigo nosso. Tamanha a disputa da escola. 3.050 vagas, para você ter uma ideia. Então Saulo viu aquela problemática, mas viu que a casa se sustentava. E observou que a casa, depois da morte de Estevão, estava começando a prescindir de uma palavra que envolvesse a mensagem de Jesus. Porque Tiago, o principal pregador da casa, era muito adepto do judaísmo. E para não abrir área de atrito com a sinagoga de Jerusalém, Tiago adotou uma postura mais pró-Moisés e menos Jesus. O outro pregador era Pedro. E Pedro era mais pró-Jesus e menos Moisés. Então Saulo observou de que a casa estava meio dividida. E nenhuma casa dividida subsiste. Toda casa dividida, ela racha no meio. Se há um cabo de guerra, alguém em algum momento vai arrastar a outra turma do cabo de guerra, se o cabo resistir. Porque às vezes o cabo quebra e as duas turmas do lado caem, cada um para seu lado. Mas quem tiver mais força, arrasta. Portanto, Saulo teve um momento ali que ele pregou e propôs que o pensamento de Jesus fosse restaurado, mesmo que os apóstolos da Casa do Caminho tivessem que afrontar a cultura judaica de onde ele era oriundo. Porque se alguém conhecia o pensamento judaico com profundidade era Saulo. Saulo era doutor da lei. Foi desse encontro notável que Pedro sugeriu que ele latinizasse o nome, romanizasse o nome. Ele saísse de Saulo, nome ainda muito hebraico, trocasse o S pelo P e tornasse-se Paulo, cidadão romano nascido em Tarso. Mas é dali que ele vai viajar, porque ele não tem recurso, e muito menos a comunidade tem recurso para lhe fornecer. Ele pode ser um morador da casa, mas dinheiro Pedro não tinha. Então ele resolve visitar Tarso, a cidade do pai, onde ele havia nascido, no promontório. Ele viaja a Tarso, na Grécia, e ali ele vai visitar o pai, o velho Jacó. E é um momento comovedor quando ele adentra-se à cidade
e não é reconhecido por ninguém. Tamanha a desfiguração do seu corpo. Uma barba imensa, muitas cicatrizes. Ele vai à sua casa e 2 servidores dos mais antigos não o reconhecem. E ele pergunta: eu gostaria de conversar com Jacó. Quem é o senhor? Filho dele. Ah, o senhor é o Saulo? E eu sou servidor, nem o reconheci. Ele vai à presença e o velho o acolhe numa cadeira e disse: me diga, meu filho, de que meus olhos estão equivocados, que tudo esse boato que corre desde Damasco é mentira. É não, meu pai, eu vi Jesus mesmo. O velho bate: miserável, como é que você volta à minha casa para me dizer isso? Eu não criei esse filho para fugir desse perjúrio, nessa mentira, nessa hipocrisia. E aí é um embate ideológico entre filho e pai, dos mais comovedores. Aqui, absolutamente intraduzível nas nossas palavras muito pobres, que Emmanuel traduz com riqueza de detalhes na célebre obra Paulo e Estevão, psicografado pelo Chico. Então ali há um embate entre pai e filho, que o filho Saulo prefere se refugiar. Não vale a pena discutir. Jacó já estava viúvo, a esposa havia morrido de desgosto quando soube da notícia de que o filho havia aderido ao cristianismo. Aí ele preferiu não discutir. Ao final ele apenas disse: meu pai, eu estou sem dinheiro, eu estou doente, eu estou sem trabalho, eu vim pedir ao senhor uma ajuda financeira. Então procure o mestre Galileu. Se ele lhe converteu, com certeza terá recurso de lhe ajudar, porque o meu dinheiro você não vê uma moeda. Então agora, se não é adepto do crucificado, procure-o. Se ele lhe converteu, terá meios de lhe sustentar. Mas a resposta foi dura, um punhal no coração. Ele então disse: então adeus, meu pai. Certamente o senhor tem razão. Se Jesus me converteu, certamente terá meios de me sustentar. Aí a confiança. É alguém que ressurge do próprio descrédito e confia. Porque se Jesus nos dá uma tarefa, vai nos dar os meios de realizá-la. Permito aqui, com a permissão de vocês, contar uma experiência pessoal, sem qualquer lance autobiográfico de destaque. É apenas para figurar. Em 2013, eu me encontrava no dia de viajar para uma jornada espírita em 8 países da Europa, a começar de Portugal. Indo ao aeroporto de Salvador, estava a poucas horas de embarcar, voo internacional, temos que chegar com 2 horas de antecedência, conforme prevê a lei. Eu então ali no aeroporto, com 3 horas antes, fui a um baleiro e comprei um pacote de bala. Joguei as balas na boca e quando dei a mastigada senti que alguma coisa quebrou. Clac! Fui ao sanitário, joguei aquilo, um dente. Um dente traseiro quebrou a parede inteira do dente. Eu passei a língua, o dente estava desnudo. É como se fosse uma parede que caiu o reboco. Ficou no tijolo. Eu senti que ficou tudo no tijolo, a parede inteira. Joguei a bala fora, o pacote, joguei o resto de dente. Passei a língua feriu-se de imediato, porque ficam aquelas farpas do dente. E aí aquele gelo me correu a coluna. Meu Deus, como é que eu vou viajar para 13 dias na Europa, 8 países, mais de uma dezena de cidades para fazer palestra com o dente quebrado? Se dói, não sei como é que eu vou me valer lá. Porque no Brasil qualquer médico fala meu idioma. Lá eu não sei os métodos, nem o idioma, porque não falo nem o idioma a não ser 2, português e baianês, que é um idioma só falado em Salvador. É muito complicado, é muito difícil, né? Só o baiano domina. Oxente, né, meu rei? Aí eu disse: meu Deus, peguei a mala, levantei e tomei uma decisão. Hoje é terça-feira, eu estou viajando 5 da tarde para estar lá às 8 da manhã em Lisboa. Então eu cancelo, passo a quarta-feira em Salvador, pela manhã vou ao médico, um dentista, ele reconstrói, eu pago o quanto for necessário, refaço a viagem para a quarta-feira e chego na quinta. Então eu só perco a palestra da quarta à noite. Só. Uma palestra só eu perderei. Deixarei de fazer e depois prossigo a viagem. Quando peguei a mala para levantar, a benfeitora que orienta a nossa atividade estava à minha frente. Disse: o senhor vai para onde? Eu digo: vou consertar o dente. E o que é que vamos dizer aos nossos companheiros de Portugal? Eu digo: vou ligar para eles, vou mandar um e-mail dizendo o ocorrido
e que cancelam a quarta-feira à noite para retomar a quinta. E isento eles de pagar a dívida, a multa de $100 por alterar o voo para o dia seguinte, se houver vaga. E ela me disse, não tenho dúvidas que o senhor tem $100 para pagar a multa. Eu quero saber com que dinheiro você vai pagar a decepção causada nos companheiros que estão lhe aguardando. Porque para tudo, meu filho, tem cartão de crédito. Eu quero saber como é que você paga desencanto e decepção com os companheiros. Quem é seu agente de viagens? Eu digo, Jesus. E quando foi que ele lhe deu uma tarefa sem lhe dar as condições de realizá-la? Nunca. Quantos dentes você tem na boca? Eu digo, 32. Quantos estão danificados? 1. E por 1 você desdenha 31 dentes? É luxo. Eu quero o senhor dentro daquele avião em 5 minutos, sem reclamar. Como uma ovelha que vai para o matadouro, eu entrei no avião. Até proclamo hoje, ter guia feminino é karma. Porque mulher desencarnada joga duro. Arranca os pelos do pupilo. Entrei no avião e disse, seja o que Deus quiser. Viajei e esqueci do dente. Desembarquei na quarta pela manhã, Dona Isabel Saraiva foi nos buscar com o marido Joaquim, da cidade de Leiria. Fomos a Leiria, não ficamos em Lisboa. Ali me hospedei, na quarta-feira à noite falei. Na quinta pela manhã tinha um seminário para trabalhadores e compareceram 90 trabalhadores espíritas da Associação Espírita de Leiria. Creio que a maior casa espírita de Portugal, com uma sede muito grande, um salão para mais de 500 pessoas. E aí eu fiz a palestra e houve um momento que eu tive necessidade de falar de fidelidade a Jesus. Como é difícil ser fiel ao clube de futebol, como é difícil ser fiel ao partido político, como é difícil ser fiel hoje ao país, à namorada, ao namorado, ao noivo. A infidelidade está no ar. A pessoa é fiel no momento e no momento seguinte adota a infidelidade, trai, adota o adultério. Imagine ser fiel a Jesus. A gente vai com ele enquanto o barco está em bons mares. Começou a chover, o barco balançar, tempestade, ameaça de naufrágio, a gente joga uma boia e olha para Jesus e diz, Senhor, fui! Salta do barco e ele diz, vai afundar, mas eu quero me salvar. Eu vou correr para a praia e deixa o barco afundar. E Jesus permanece no barco. Firme foi o capitão do Titanic, o capitão Smith. Quando o oficial conta a história, narrou para ele, Senhor, o barco está condenado. Rachado ao meio, estamos afundando. Smith correu para a sua cabine, trancou-se e jogou a chave pela janela. Todos os oficiais bateram? Não. Um comandante inglês afunda com seu barco. O comandante Smith está lá embaixo, a 4 quilômetros de profundidade, há mais de 100 anos. Ele morreu no Titanic. Ele não é o do Costa Concórdia, que naufragou na costa da Itália e o comandante saiu do barco e deixou centenas de pessoas morrerem. Não. Aquele é um covarde, é um pusilânime. O capitão Smith do Titanic morreu no Titanic. Não tinha mais salvação para ninguém. Mas ele morreu porque é uma tradição dos comandantes de navio ingleses. O comandante de qualquer navio inglês morre com seu barco quando ele está sendo torpedeado ou afundado. Mas ele não deserta do barco. Então, eu comentei da fidelidade e contei o episódio, sem contar o lado espiritual. Contei apenas o episódio de hoje. Estou aqui com o dente inteiramente aberto, mas eu vim, porque a tarefa me exige fidelidade. Então, se doer, analgésico nele. Eu passarei 13 dias aplicando analgésico até voltar ao Brasil e fazer o que tem que fazer. Terminei a palestra, um homem subiu vestido de branco. Seu Mariano, eu me chamo Euvaldo. Nasci em Uberaba. Moro em Lisboa há 28 anos. Sou dentista. Amanhã, sexta-feira pela manhã, você vai fazer o quê? Eu digo o mesmo que os peixes fazem. Nada. Então vou mandar minha esposa à casa de Dona Isabel, a Patrícia, vai pegar o senhor e vai levar uma cidade aqui próxima chamada Fátima, onde tem um santuário. Eu clinico lá. Então amanhã, 8 horas da manhã ele pega, o senhor vai visitar o santuário, vai ter uma recaída católica.
O senhor visita o santuário, conhece a Basílica Velha, a Basílica Nova, o senhor vai conhecer a Gruta de Iria, o túmulo dos 3 pastores, Jacinto, Lúcia e Francisco, a árvore onde eles viram Nossa Senhora flutuando sobre a copa da árvore está lá. E lá para meio-dia, quando eu terminar um paciente que eu tenho, aí o último, encoste lá na minha clínica. Fui, passei, tive minha recaída católica, fiz meus votos à época Bento XVI, tal, pedi a Jesus que cuidasse do dente, tal, conheci ele. Meio-dia encostei, ele atendeu o último paciente, sentou, olhou o dente, caiu o reboco. É esse o problema? É. Botou o equipamento ali todo e em coisa de 40 minutos eu estava inteiro e renovado, com o dente pronto para comer trilho, prego, parafuso, arame farpado e qualquer outros objetos molinhos, né? Quando terminei eu perguntei, Valdo, quanto é? Você já pagou ontem com o seminário. O que eu quero agora é testar meus serviços. Como? Comendo uma tilápia na telha assada. Aceito, digo, já que você insiste, já que a insistência é demais, eu vou, a tilápia assada é comigo mesmo. Só não comi a telha, porque também era muito risco, né? Comi a tilápia, a telha não. Almoçamos e no fim da tarde, no meio da tarde, voltei a Leiria para a noite de uma outra palestra. Quando entrei no quarto, a benfeitora em pé. Nunca mais desconfie da providência divina, porque se lhe chama para uma atividade, lhe dará as condições. Sua pouca fé quase coloca a nossa tarefa em risco. Agora, vá se aprontar para a nossa palestra. Eu fui rapidamente, eu tinha medo até de apanhar, né? Me aprontei e à noite a palestra continuou e fiz toda a trajetória. Quando voltei ao Brasil, fui à minha dentista e pedi a ela que examinasse o serviço. Ele disse, perfeito. Nem eu faria com a qualidade que ele fez. Então está perfeito, não tem retoque nenhum a fazer nesse dente que ele corrigiu. Daí em diante eu passei a ter uma confiança inquebrantável sobre febre, sobre qualquer outra circunstância. Nós deveremos estar fiéis à atividade. Saulo saiu dali e um episódio que Emmanuel conta é quando ele estava a 100 metros da casa do pai, na miséria, sem um tostão, nem sabia o que ia comer naquele dia. Sinésio, um servidor da casa, corre até ele, carregando uma bolsa cheia de moedas de ouro. Toca a tua túnica e diz, teu pai manda te entregar. Aí ali a divisão, o homem velho e o homem novo. O homem velho vou receber não. Ele já me disse lá dentro que não ia me dar. Pois agora eu vou fazer piti. Eu vou fazer beicinho. Também não recebo. Sinésio, vá lá, diga a ele não. O senhor não me deu lá dentro, não me expulsou, me desertou da casa. Diga a ele, volta com esse saco aí, entrega ao velho lá. Não recebo não. Esse é o homem velho. O homem novo com Jesus eu tenho que comer. Eu tenho que comer. Eu tenho que sobreviver. E aceitar a oferta de meu pai é ver que ele também modificou. Ele há poucos minutos me expulsou de casa, me desertou. E agora, em questões de segundos, ele vê que é filho. Aquele que vai caminhando ali é minha desonra. Investir naquele meu único filho, porque Saulo era o único filho de velho Jacó. É meu único filho, doutor da lei. Hoje é um galho morto na família. É a ovelha negra. Mas é filho. Ali está meu DNA. Eu vi quando ele nasceu. Não posso deixar meu filho morrer de fome. Sinésio, pega uma bolsa aí, enche, corre atrás de Saulo e leva essa pacote para ele. Dou contrariado. Dou injuriado. Filho não vale nada. Mas deixar morrer de fome, não deixo. Tenho que assisti-lo. E aí Sinésio, o homem novo, já convertido por Jesus, pesa. Ele recolhe a bolsa, Emmanuel diz que ele bota sobre a túnica para afastar o olho de ladrão. Sinésio, vai e diz a meu pai que eu rogarei a Deus que o abençoe e dê vida longa. E segue. Compra um tear e volta a ser tecelão. Olha o desnível. O homem que era doutor da lei compra um tear. E ali mesmo em Tarso, onde ele era conhecido de todos, na periferia da cidade, nos lugares mais pobres, ele passa a fazer tecelagem.
Ele passa 3 anos vivendo ali, aguardando que Jesus chamasse ele para a tarefa. Quando a gente fala de tarefa, há muita gente no nosso movimento que está aguardando o chamado para a missão. Contou-me Divaldo Pereira Franco que, visitando a Polônia, um senhor já de 85 anos de idade, na época Divaldo tinha menos, 80, 79. O homem com 85 disse: Senhor Franco, eu estou aguardando que os guias venham me dizer qual é a minha missão. Aí Divaldo perguntou: qual é a idade do senhor? 85. E há quanto tempo o senhor estuda Espiritismo na Polônia? Há mais de 40 anos. Mas como nunca vieram dizer minha missão, eu estou aguardando. Será que o senhor, através de seus guias, pode me dizer qual é a minha missão? Aí Divaldo disse: desencarnar. Porque com 85, que missão você está aguardando? Não sei mais, meu filho. Já está com o pé na cova. Você quer uma missão boa? Morra. Morra, vá para o além, porque sua missão está final. Aos 85. Meu Deus do céu. Parece um outro lá no workshop que ele deu no Centro de Convenções da Bahia. O homem se encosta nele. Eu estava nesse workshop. Não vi a cena, mas estava. Ele me contou posteriormente que num dos intervalos do workshop encostou um homem lá no momento que ele autografava, levou um livro para ele autografar, mas entregou a Divaldo um exame de saúde. Divaldo abriu, olhou e o homem disse: o senhor está vendo aí, seu Franco? Veja que tragédia, Divaldo. Realmente, pelo exame aqui deu câncer de próstata. O diagnóstico aqui é câncer de próstata. Mas como é que Deus faz isso comigo, seu Franco? Como é que Deus implanta em mim um câncer de próstata? Deus não tem misericórdia? Divaldo olhou para o homem. Qual é a sua idade? Eu estou com 79 anos de idade. E você queria o quê? Cachumba? Poliomielite? Você queria o quê? Dengue? Zika vírus, meu filho? Com 79, câncer de próstata faz parte. O homem se julgava de aço inoxidável. E estava reclamando do câncer de próstata aos 79. Coisa muito comum em homens depois dos 65, com as exceções previsíveis. Saulo, portanto, faz sua vida 3 anos e aguarda a sua tarefa. Quando então ele é chamado, e ali ele peregrina pelo mundo até o instante que ele vai dizer na Epístola aos Coríntios: ó morte, onde está a tua vitória, onde está teu aguilhão? Ele foi entendendo pouco a pouco que a mensagem de Jesus era de vida e de vida em abundância, que ele não poderia nem deveria temer a morte, como nós não deveremos temer a morte. A grande proposta do Espiritismo, que tenta reviver o cristianismo primitivo, foi matar a morte. Em nós a morte morreu porque a vida é plena. Apenas a transferência para o mundo espiritual. Há cerca de 60 dias atrás, dia 8 de abril, eu me encontrava em Vitória da Conquista numa jornada técnica na área da minha profissão. Quando eu recebi um telefonema a 1h da tarde, quando liguei o telefone celular, após a conferência que realizei. Onde é que você está? Eu digo: estou em Conquista. Seu pai morreu às 10h30 da manhã. Desde 10h30 estamos tentando localizar você. Eu coloquei o telefone no peito e disse: graças a Deus. Que meu pai já não aguentava mais no corpo. Diabético, hipertenso, câncer de pele. Já estavam aparecendo cânceres na pele dele. O pé já estava podre, já estávamos no limiar de amputar a perna dele. E às 10h30 do dia 8 de abril ele desencarnou. Eu agradeci. Foi a melhor notícia que eu recebi hoje. Quem ouvisse talvez ali por perto dizer: mau filho, filho ingrato. Olha, pai acaba de morrer e dá graças a Deus. Mas o que morreu foi o corpo, que já estava todo podre, todo detonado. Não tinha mais o que falar. Eu estou preocupado mais com a essência. Não estou preocupado com a aparência. A aparência é transitória. A roupa é passageira. Aliás, na vida tudo é passageiro, menos o motorista e o cobrador. Mas tudo mais passa. Então não há por que se preocupar muito com a roupa. Vamos lá, cuidar dela, mas chega um momento de que ela tem que mesmo ser decomposta pela vida, para voltar à química inorgânica do sepulcro. O importante é a essência, é ver a essência. Então naquele instante ali eu me tranquilizei, e disse que não poderia ir porque estava numa atividade profissional. Então não fui. Não pude ir ao sepultamento do corpo de meu pai. Somente uma semana depois é que pude
me liberar das atividades e visitar o túmulo dele e visitar os demais parentes para tomar as providências cabíveis. Então a morte, ela é uma ilusão, porque os nossos entes queridos estão plenamente vivos. A maior antena paranormal do século XX, quiçá da história, Chico Xavier, foi essa ponte sublime durante mais de 75 anos entre os que partiram e os que vão partir, trazendo informes para aqueles que estavam na Terra e assegurando a continuidade da vida. Inúmeras mensagens sensibilizaram o país. Uma delas destaco aqui no encerramento, como sendo aquela de Volquimar Carvalho, a moça simples de 21 anos de idade, que morreu em São Paulo no incêndio do edifício Joelma no dia 1º de fevereiro de 1974. Aquela moça simples que trabalhava no 7º andar, no escritório. Quando foi avisada de que o incêndio lavrava dos andares, devorando tudo, ela foi subindo para o terraço, como todo mundo. Ela viu gente pisoteada nas escadas, porque houve um estouro da boiada. O desespero tomou conta de todos e todos subiram. Ela também. E ao chegar no terraço, ela viu que as escadas magiras dos corpos de bombeiro eram impotentes, que os helicópteros não davam conta de tanta gente e que, portanto, ela não tinha muita chance de salvação. Ela se refugiou num canto e orou. E na oração ela encontrou um refrigério, o calor do incêndio chegou, devorou-lhe o corpo. 6 foi fevereiro. Em junho daquele ano, em Uberaba, pelas mãos do Chico, ela escreverá a sua mãe, para dizer que encontrou na prece que a mãe ensinou o recurso para partir em paz. Que foi ela que inspirou a mãe a ir ao banco, recolher uma pólice de seguro de vida que ela tinha feito em vida, e com o dinheiro a mãe comprou um apartamento para sair do aluguel. Foi ela que orientou o próprio irmão Walter a localizar o corpo carbonizado pelos anéis e pelos brincos, porque o corpo dela estava tão desfigurado, um torrão preto, que o irmão disse: eu não posso reconhecer em tantos corpos quem é minha irmã. Mas ela disse: sou eu essa aqui, essa que tem os brincos. Quando ele viu esses brincos aqui é de Volquimar, esse corpo aqui é de minha irmã. E ela pôde ter a sepultura. Então ela veio trazer a esperança de dizer que continuava viva, o que converteu a família, que passou a acreditar na abundância da vida. Então o cântico de Paulo é um cântico até hoje válido. Onde está a tua vitória? Não há morte em parte alguma. O ovo tem que morrer, senão não temos a ave. A semente tem que morrer na cova, senão não temos a árvore. Tudo tem que morrer numa aparência para surgir numa outra aparência em outro momento. Então não há morte. Há sempre transformação, como dizia Lavoisier. Nada se perde, nada se cria. Tudo se recicla, tudo se transforma para surgir numa outra forma. Portanto, a vida continua. Essa é a grande mensagem da doutrina espírita nos evocando. E recordo aqui, para finalizar, o Cântico Suave de Alta de Souza, a poetisa singela e melancólica de Macaíba, no Rio Grande do Norte, cidade periférica de Natal, onde o seu corpo está sepultado no altar da igreja. Alta de Souza dirá pelas mãos maviosas do Chico: rasgaram-se os véus da noite, novo dia amanhece. Viajor, descansa em prece ao lado da própria cruz, porque no horizonte rebrilha qual estrela matutina, pois a morte descortina dia novo com Jesus. Eu gostaria de convidar a Jane Maiolo, a nossa confreira de Jales, para fazer a prece aqui, encerrando a reunião. Ela que se faz acompanhar do esposo e de alguns amigos da cidade de Jales, a cidade Jardim. Antes da nossa Jane proferir a oração, eu vou pedir a Denise um poema dos curtos
para homenagear também os nossos amigos que nos visitam e principalmente o Salvador. A do Matuto, velho sim, velho não. Para ele que é jovem, não velho. Não é baianês, né? Mas é caboclês. Oração do Matuto à moda do sertão. Ó Deus, nós está sempre pedindo as coisas para o Senhor. Nós pede dinheiro, nós pede trabalho, nós pede para chover. E se chove demais, nós pede para parar, modo a colheita não afetar. Nós pede amor, nós pede para casar, nós pede casa para morar. Nós pede saúde, nós pede proteção, nós pede paz. Nós pede para deslindar os nó quando as coisas complicam, modo a vida correr melhor. E quando as coisas apertam, nós reza, pedindo tudo que farta. É uma pedição sem fim. E quando as coisas dão certo, nós vai na igreja mais perto e nos pede algum santo que seja de devoção. Nós sempre deixamos uns merréis e lá no cofre da frente. Mas hoje, meu Senhor, me bateu uma coisa esquisita e eu me pus a matutar. Nós pede, mas nós nunca pergunta como é que o senhor está. Se o senhor está triste ou está contente, se precisa de alguma coisa que a gente pode ajudar. E por esse esquecimento o Senhor tem que nos a desculpar. Pai Deus, nós sempre pensa que o Senhor não precisa de nada. Mas talvez não seja assim. Talvez o Senhor precisa de mim. Sim, o Senhor precisa sim. Precisa da minha bondade, precisa da minha alegria, precisa da minha caridade no trato com os meus irmãos. Nós somos seu espelho, nós somos a sua criação. Nós não pode fazer feio, nem ficar fazendo rodeio, nem desapontar o Senhor, nem amargar o seu sonho, que foi um sonho de amor quando essa terra todinha criou. Ai Deus, eu prometo. Vou rezar de outro jeito, vou parar com a pedição, vou trocar milagre por tostão. Talvez eu até peço uma graça, mas antes vou ver direitinho o que é que eu andei fazendo de bom. E se nada de bom eu encontrar, muito vou me avergonhar e ainda vou pedir perdão. Meus amigos, assim que terminar a oração da Jane Maiolo, o nosso Marcel estará aqui. Quem quiser abraçar, cumprimentar, baiano é raro na nossa região, viu? Então aproveitem. Vamos orar então. Senhor Jesus, queremos hoje apenas te agradecer pela oportunidade bendita que o Senhor nos dá, pela oportunidade de, aninhados à doutrina espírita, refazer os nossos caminhos, refazer, Senhor, a nossa jornada, um tanto quanto mais conscientes e desejosos de transformar a nossa vida numa vida de alegria, de perseverança, de luta e trabalho. Te agradecemos, Senhor, por esta casa que nos acolhe. Te agradecemos pelo carinho que sempre encontramos do mundo espiritual. Te agradecemos pela família que temos, pelo nosso alimento, pela nossa saúde, Senhor. Então hoje não há nada que pedir, apenas a agradecer. Obrigado, Jesus, e seja sempre o farol luminoso da nossa vida. Que assim seja.
Meus amigos, nós então encerramos a nossa reunião, vamos passar ali para o refeitório. Pedimos o pessoal da casa nos ajudar nas cadeiras de madeira. E o Marcel vai estar aqui, quem desejar pode vir cumprimentá-lo. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.